Bom dia para você, Riva. Bom dia para todos os ouvintes do Manhã da Gospel, aqui na Gospel FM, a rádio que está transmitindo vida. Eu sou Paulo Vaz e nós estamos chegando para mais um momento de reflexão, trazendo sempre uma palavra do coração de Deus para o seu coração. Claro que antes tem a perguntinha básica, porém essencial. Você já sorriu hoje? Não? Então começa agora, porque Jesus te ama e Ele te ama muito, de uma maneira toda especial. Você se lembra, é claro, daquela passagem na Bíblia em que Jesus fala para Pedro e outros pescadores lançarem a rede e as redes vieram abarrotadas de peixes. Deixa eu lembrar você, está em Lucas 5 e diz assim: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genesaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, Pedro, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Pedro: Faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. Sabe, muitos como Pedro estão lançando ou estão lavando a rede dos seus sonhos e deixando de lutar por aquilo que desejam. Para aqueles pescadores, parecia não haver mais o que se fazer naquela noite, e o melhor era desistirem da pesca, lavarem as redes e irem embora. Talvez seja o seu caso hoje, de tantas e tantas vezes que você tentou alguma coisa e não deu certo. E aí, pensa que nunca dará. Você pode decidir em guardar as redes da frustração ou embarcar novamente para o barco da esperança. Tudo muda quando Jesus entra em cena em nossas vidas e fala conosco. Ele sempre enxerga possibilidades em meio às nossas impossibilidades, alegria em meio às nossas tristezas e certeza em meio às nossas dúvidas. O que para Pedro estava perdido, para Jesus não estava. Ao ouvir de Jesus que devemos fazer alguma coisa, ainda que seja ilógico aos nossos olhos, devemos fazer. Pedro disse ao mestre que havia trabalhado a noite toda e nada tinha apanhado. A resposta para muita gente que não tem obtido resultado positivo em suas vidas é porque pode estar trabalhando de noite, onde não há luz da palavra. Se quisermos ser bem-sucedidos em nossos feitos, devemos trabalhar sob a luz das revelações de Jesus para nós. Em João capítulo 11, versos 9 e 10, diz assim: Jesus respondeu: Não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas, se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Pedro, quando decidiu tentar outra vez, agora sob a direção da palavra de Jesus, obteve êxito de maneira maravilhosa. O segredo para conseguir fazer o que antes já tentou e não conseguiu é agir segundo o que Deus lhe revelar na palavra. Pedro, enquanto usou seus conhecimentos de pescador e toda a sua experiência, não foi capaz de pescar um peixe sequer. Mas quando deu ouvidos humildemente ao que Jesus lhe dissera, pescou tantos peixes como nunca antes havia pescado. Nós estamos vivendo uma época em que as pessoas estão desistindo dos seus sonhos, desistindo do casamento, desistindo da faculdade, desistindo do trabalho e até mesmo desistindo da fé. E talvez esse seja o seu momento, aquele momento em que você está passando por tantas lutas e com isso pensa em largar mão de tudo. Eu não sou perfeito. Ninguém é. Não pense que eu também, às vezes, não penso assim. São tantas pendências, tantos sonhos que ainda não se cumpriram.
E aí o desânimo vem para tentar me parar. Porém, o que eu e você precisamos saber é que mesmo que cheguemos a desistir dos planos de Deus, Ele nunca desiste de nós. Mesmo quando nos afastamos da sua presença, Deus nunca abre mão da nossa vida. Sabe, eu falei sobre Pedro e sobre aquela passagem porque eu gosto muito de olhar para a vida de Pedro. Eu me identifico demais com ele. Pedro errou muitas vezes, mas Jesus não desistiu de amá-lo. E por conta disso, Pedro se levantou como um exemplo de homem que ama a Deus e é fiel a Ele. Por isso, sempre que eu estou desanimado, fico desanimado, eu busco dizer palavras como essas: eu não vou desistir agora. Porque eu sei que sou prova viva do amor de Deus. Eu não era ninguém, eu não tinha valor, eu estava preso no pecado, mas agora estou liberto por Jesus. E hoje, se eu estou com problemas, eu sei que eles vão passar, porque Deus é quem dirige a minha vida e nada é impossível para Ele. Que você também possa dizer palavras assim. Mas por que é tão fácil nos identificarmos com Pedro? Porque Pedro era pecador. Era falho assim como nós, ele tinha um temperamento explosivo, ele tomava decisões precipitadas e se decepcionava consigo mesmo. Assim como ele, nós também ficamos insatisfeitos com tantas coisas. Pedro sempre foi o primeiro a se levantar, pois queria conhecer mais a Jesus, porém logo que as lutas vinham, ele se frustrava por não saber lidar com as emoções. Ele dizia palavras com tanta firmeza, com tanta fé, mas já logo queria desistir. Você também é assim? Se analisarmos os evangelhos, vamos perceber que, apesar de tudo, Jesus não deixou de amar a Pedro, e isso certamente o deixava constrangido. Pedro devia pensar assim: por que Jesus não desiste de mim? O que ele viu de bom em mim? Eu sou tão pecador. O que eu fiz para merecer esse amor tão grande? Então lemos no livro de Atos que Pedro foi cheio do Espírito Santo e se tornou um homem maduro e usado pelo Senhor. Talvez você, que está ouvindo essa mensagem nessa manhã, já desistiu de orar, não quer saber mais de ler a Bíblia, já fugiu dos compromissos com a igreja, mas saiba que Deus não desiste de você. O sonho dele é que você volte a caminhar em sua presença e se arrependa dos seus pecados dia após dia, até que o Espírito Santo te transforme de dentro para fora. Se você se identifica com Pedro porque está cansado, cansada de lutar, destruído, destruída por dentro, sem coragem, sem forças para endireitar os seus próprios caminhos, hoje eu quero te encorajar a falar abertamente com Deus. O seu socorro vem dele. Deus está de braços abertos para te receber. Ele não mudou, ele continua o mesmo, e o mesmo poder que operou na vida de Pedro pode operar também na sua vida. Amém? Creia nisso. E que Deus te abençoe, em o nome de Jesus.